Essa aula será de matemática e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos algébricos. Boa aula! Olá pessoal, meu nome é Eduardo Quintas, eu sou professor de matemática e hoje nós teremos uma aula para tratar da habilidade 23. O que seria essa habilidade? Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos algébricos. O que seria avaliar uma proposta de intervenção na realidade? Ou seja, numa situação problema, você teria vários tipos de escolha e qual seria a melhor opção? Escolher a situação A, a situação B, a situação C. Através de uma situação algébrica, determinar qual seria uma situação mais favorável a você, ok? Bem, área de conhecimento, basicamente nós vamos utilizar equação e inequação do primeiro grau, principalmente inequação do primeiro grau, né? As questões atuais, né, recentes da prova do Enem, que tem cobrado esse tipo de habilidade, tem cobrado principalmente o conceito de inequação do primeiro grau. Vamos iniciar com uma situação problema para ficar bem mais claro. Bem, o problema é o seguinte, uma locadora propõe a seus clientes 3 opções de pagamentos. A opção 1 pagaria R$ 40 de taxa de adesão anual, mais R$ 1,20 por DVD alugado. Na opção 2, pagaria R$ 20 de taxa de adesão, mais R$ 2 por DVD alugado. Repara que existe uma diferença, né, da primeira para a segunda, está diminuindo a taxa de adesão, né? Então, para você optar por essa escolha, você iria estar pagando menos, só que em compensação você estaria pagando um pouquinho mais pelo preço do DVD alugado. Teríamos também uma opção 3, onde ele vai pagar somente R$ 3 por DVD alugado, sem a taxa de adesão, né? Então, eu aumento um pouco o preço do DVD alugado, só que eu isento a taxa anual de adesão. Bem, vamos supor que o cliente, né, tenha escolhido a opção 2 e gastou um total de R$ 56 nesse ano. Será que o cliente fez a escolha correta? Ou seja, será que ele fez a melhor opção de pagamento? Ou seja, ao escolher a opção 2, ele escolheu R$ 20 de taxa de adesão anual, mais R$ 2 por DVD alugado, gastando os R$ 56. Será que ele, escolhendo a opção 3 ou a opção 1, seria mais vantajoso para ele? Então, é esse tipo de análise que seria o exemplo da nossa habilidade, ou seja, discutir uma intervenção numa escolha, uma intervenção num problema real, numa situação problema, para ver se aquela situação é uma situação vantajosa ou não para ele. Bem, vamos lá. O que a gente vai ter que pensar inicialmente? Inicialmente, vamos calcular quantos DVDs ele alugou, né? Então, ele gastou os R$ 56 e com esses R$ 56 gastos, significa ter alugado quantos DVDs? Então, voltando aqui novamente na opção 2, R$ 20 de taxa anual de adesão. Então, dos R$ 56, o que a gente tem que fazer? Inicialmente, descontar, né, os R$ 20 correspondente à taxa de adesão anual, sobrando R$ 36, que é a diferença 56 menos 20. O que significa esses R$ 36? Ora, se eu já estou descontando a minha taxa de adesão anual, os R$ 36 seriam o valor gasto exclusivamente pelo aluguel dos DVDs. Então, se eu sei que ele gastou R$ 36 ao todo por ano, né? E aqui, na nossa opção 2, o preço do DVD era de R$ 2, eu consigo descobrir quantos DVDs ele alugou. Como que eu faço isso? Pegaria aqui, os R$ 36 gastos com a alocação dos DVDs e iria dividir pelo preço de um DVD. R$ 36 dividido pelo preço do aluguel de um DVD, 18 DVDs alugados. Então, esse seria o número de DVDs alugados, né, na situação envolvendo a opção 2. Então, a gente sabe que ele alugaria 18 DVDs. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar agora a minha opção 1 e vou calcular quanto que ele gastaria para alugar os mesmos 18 DVDs. Na situação anterior, ele gastou R$ 56. Então, agora, o que eu quero fazer? Eu quero saber se ele vai gastar mais ou menos
do que R$ 56. Então vamos lá, na opção 1, o que aconteceria aqui na minha opção 1? Ele pagaria R$ 40 de taxa de adesão anual, mais R$ 1,20 por cada DVD alugado. Então, na minha situação 1, né, pelos 18 DVDs, seria os R$ 40 referente à minha taxa anual, mais os 18 DVDs vezes o preço de um DVD. 18 vezes 1,2 mais os 40, pagaria R$ 61,60. Ou seja, mais do que na opção de número 2, mais do que na opção 2, que ele pagaria apenas os R$ 56. Significa dizer o quê? Que a opção 1 é uma opção não tão vantajosa para ele, porque ele vai acabar pagando mais, alugando a mesma quantidade de DVDs. Agora vamos ver na opção 3. Na opção 3, eu não tenho que me preocupar com a taxa de adesão, né? Lembra aqui, é sem a taxa de adesão. Então, na opção 3, basta eu pegar o preço, né, de um DVD alugado, que seriam R$ 3, e fazer o quê? Multiplicar pelo número de DVDs. Então, como ele alugou 18 DVDs, significa o quê? R$ 3 por DVD, como são 18 DVDs, pagaria R$ 54. Ou seja, um valor mais econômico. Portanto, qual é a conclusão que a gente chega? Que ele não fez a escolha certa, né? Por quê? Porque se ele tivesse feito a opção 3, ele pagaria R$ 54 em detrimento aos R$ 56 gastos pela opção 2. Então, o que a gente está fazendo, né? Nós, na verdade, estamos comparando preços, né, que são, na verdade, diretamente proporcionais ao número de DVDs, né? Quanto maior o número de DVDs, mais eu iria pagar tanto nessa opção, quanto nessa opção, quanto nessa opção. Grandezas diretamente proporcionais. Então, na verdade, nós estamos falando aqui de uma inequaçãozinha do primeiro grau. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um pouquinho da nossa análise do estudo do sinal de uma inequação do primeiro grau. Então, uma inequação do primeiro grau, primeiro lembrando o que é uma função do primeiro grau. Toda função do primeiro grau é uma função da forma ax mais b, né? Repara aqui, elevado ao expoente 1, o que caracteriza a função como sendo uma função do primeiro grau. Então, quero fazer o estudo do sinal. Como é que é a regra do estudo do sinal? A primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para esse valor aqui, o valor numérico do A. Sempre que o A for um número maior do que zero, né, o que a gente vai dizer? Nós vamos dizer que a função ela será uma função do tipo crescente. Bem, então, A maior do que zero, a gente vai desenhar a reta sempre assim, do tipo crescente. O que a gente faz? Passo número 1, achar esse pontinho daqui, achar a raiz, ou chamado zero da função. Como é que a gente acha a raiz ou zero da função? O nome já diz, zero da função, é quando você pegar a função e iguala a função a zero. Então, você vai pegar o ax mais b, que é o meu y, e vou igualar a zero. Ou seja, eu vou achar o chamado zero da função. Repara, o ax vai ser igual a menos b, o x vai ser igual a quem? Menos b sobre a. Então, sempre a raiz, o zero da função, corresponde ao menos b sobre a. E o que representa a raiz ou o zero da função? Como eu falei, é o valor onde o gráfico sempre vai me cortar o meu eixo x. Então, a nossa análise seria o quê? A maior do que zero, então eu vou desenhar a reta sempre do tipo crescente, né? Marquei a raiz, que é o zero da função. E o que seria resolver a inequação? É fazer o estudo do sinal, ou seja, descobrir onde que a função é positiva, onde que a função é negativa. Onde que a função é positiva? Quando ela está acima do eixo x. Então, é nessa região aqui, Então, essa região é a região onde a minha função é positiva. E onde que a função é negativa? Ou seja, onde que o y é negativo? Quando ele está abaixo do eixo x. Então, seria nessa região aqui, Então, na verdade, quando o x for maior do que menos b sobre a função é positiva. Quando o x é menor do que menos b sobre a função é negativa. Bem, se o a for menor do que zero, qual é a diferença? A diferença é que se o a for menor do que zero, nós vamos ter uma função do tipo decrescente. Então, o gráfico, ao invés da função, né, os valores do y estarem aumentando, olha lá, os valores do y vão estar diminuindo. Você aumentou o valor do x e o y diminui. A ideia é absolutamente a mesma.
Você vai achar o zero da função, ou seja, vai igualar a função a zero, o valor numérico é igual, menos b sobre a, onde a função, né, o gráfico, está acima do eixo x, a função agora é positiva, abaixo da raiz, ó, aqui ó, a função é negativa, abaixo, na verdade, do eixo x. Então, nós temos aqui que x maior do que menos b sobre a função é negativa. X menor do que menos b sobre a função é positiva. Reparou a diferença dessa situação para a nossa situação anterior? É o contrário, tá vendo? X maior do que menos b sobre a, ó, quando ela é crescente, ela é positiva. E aqui é o contrário. X maior do que menos b sobre a, ó, ela é negativa, porque ela é decrescente. Então, a gente tem que ficar sempre atento para o valor numérico do a. Então, o primeiro passo é sempre olhar para o sinal do a. O a é um número que está multiplicando o x. Então, a gente vai olhar para esse número e vai ver se esse número é um número positivo ou um número negativo. Vamos exemplificar, vamos pegar uma outra situação, problema que recaia nisso. Vamos lá. Uma indústria fabrica um único tipo de produto e sempre vende tudo o que produz. O custo total para fabricar uma quantidade Q de produtos é dado por uma função simbolizada por C de T, enquanto o faturamento, né, que essa empresa obtém com a venda, também é uma função dada por F de T. Então, a gente tem uma função, né, que é a função do custo, e a outra que é a função da venda. Bem, o que nós chamamos de lucro? Nós chamamos de lucro a diferença entre o valor obtido com a venda, né, e o valor, na verdade, obtido pelo custo. Então, é o faturamento menos o custo. Isso corresponde ao lucro. Vamos supor que você tem as expressões das funções. Faturamento, 5Q, custo, 2Q mais 12. Com faturamento e com custo. Eu quero saber qual é a quantidade mínima de produtos, ou seja, qual é o valor mínimo de Q para a fábrica, né, não ter prejuízo, para a indústria não ter prejuízo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o lucro, né? O que seria o lucro? O problema já está dizendo para a gente, ó. Pega o faturamento, diminui do custo que a gente obtém do lucro. Então, eu pego a expressão do faturamento, que é o 5Q, e vou subtrair da expressão do custo, que é o 2Q mais 12. Ó. Então, pego o faturamento, que é o 5Q, e subtraio da expressão do custo. Então, 5Q menos 2Q, 3Q, menos com mais, menos 12. O que o problema está pedindo? O problema está pedindo para a gente determinar a quantidade mínima de produtos, né, que a indústria tem que fabricar para não ter prejuízo, né? O que seria não ter prejuízo? Ou seja, o lucro ser maior ou igual a zero. Não ter prejuízo não significa dizer que não tenha necessariamente que ter lucro, né? Pode ser que o faturamento seja igual, né, o valor de venda seja igual ao valor do custo, ele não vai lucrar absolutamente nada, mas em compensação não vai ter prejuízo. Então, por isso que a gente tem que botar o sinal de igual. Então, tem que ser maior ou igual a zero. Então, aqui, ó, 3Q menos 12 maior ou igual a zero. Como é que a gente resolve essa inequaçãozinha? Isola o Q. Passa tudo que tem Q para um lado, tudo que não tem Q para o outro. Ó. Então, passa o menos 12 para o outro lado. Então, 3Q vai ter que ser maior ou igual a 12. Passa o 3 dividindo. Q tem que ser maior ou igual a 4. Como ele pediu o valor mínimo, como é maior ou igual, qual é o valor mínimo? 4. Então, se ele fabricar 4, né, 4 peças, significa dizer que não vai ter prejuízo, ok? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula e até a próxima. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 53. Bom estudo e até a próxima aula!